Estamos de volta, a gente recebe hoje no nosso estúdio o oftalmologista, Dr. Flávio Irai. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza da presença, viu, Dr. Flávio? Obrigado. A gente vai continuar falando sobre a saúde da visão, especialmente da visão das crianças. E eu também quero aproveitar e reforçar o sorteio do dia. Quero que você veja agora com atenção a nossa estante de prêmios. No final do programa, faço questão de retribuir aí seu carinho, sua audiência. Todo final de tarde tem sorteio de prêmios no Mulher.com. Para participar do sorteio, nós vamos colocar todos os contatos no seu vídeo para que você possa ligar ou acessar o nosso site e mandar o seu endereço através do Fale Conosco. Hoje, as pessoas que ligarem no 0800 777 0021, vocês concorrem ao DVD da Mamico. Mamico ontem esteve conosco, deixou presente para que a gente pudesse sortear hoje para vocês. Tem peça pronta da Carmen Silva em feltro, uma galinha muito fofa, pode ser peso de pota, né, ou enfeite de mesa. E nós temos 2 barrados prontos também da Isamara Custódio. A Isamara daqui a pouquinho vai trazer a customização no pano de copa e nos cedeu aí vários barrados. Colocamos 2 no kit das pessoas que participarem através do telefone. Acesse o site, temos um segundo DVD da Mamico e mais um barrado da Isamara Custódio. www.rs21.com.br. Mande endereço completo. Doutor, a gente falou bastante, né, no bloco anterior sobre a saúde dos olhos. Antes de seguir aí com as perguntinhas, especialmente, né, sobre os cuidados com as crianças, eu vi que o senhor trouxe pra gente ali um olho. Trouxe um olho. Vamos explicar um pouquinho, Vamos. até para o pessoal de casa, a gente entender todas essas partes, né, esses membros que envolvem o olho. Então, Tati, esse daqui é um modelo que nós utilizamos bastante, que é um olho de plástico, né? Vou tentar abrir ele aqui. Então, aqui abriu o olho, tá? Então, o que nós temos aqui? Nessa parte de fora, da parte da frente, a parte branca do olho, a gente chama de esclera. E na parte da frente da parte branca do olho, é uma membrana transparente que a gente chama de conjuntiva, né? Que quando inflama, nós temos a conjuntivite. O olho, na verdade, ele é como se fosse uma câmera fotográfica. Ele é um conjunto de lentes, né? E aí ele tem que captar a luz do ambiente, jogar para um foco no fundo do olho, para que a pessoa consiga enxergar, né? Aqui, então, a gente vai captar, por exemplo, a luz aqui. Isso. E ela vai para o fundo do olho. Isso. E aí, a primeira camada que a gente tem no olho é essa aqui, ó. Essa aqui a gente chama de córnea. A gente costuma falar que é como se fosse o vidrinho do relógio, tá? Essa aqui é a córnea. Esse é aqui a gente faz o transplante. Já deve ter ouvido falar no transplante de córnea. Né? É essa estrutura que a gente transplanta. E aí, atrás da córnea, na verdade tem aqui, a gente tem a íris, que é o que dá a cor dos olhos, e no meio da íris nós temos um buraco que a gente chama de pupila. E esse daqui é o cristalino. Esse que você pegou agora é o cristalino. Essa é uma segunda lente. Entre a córnea e o cristalino... Tem a íris. Tem a íris e a pupila. E a pupila, exatamente. E esse é o cristalino. O cristalino, quando ele fica opacificado, quando ele perde a transparência, a gente tem a catarata. Né? A catarata, então, o problema no acontece cristalino. nesse cristalino. Exatamente, a opacificação no cristalino. Ele começa a ficar opaco, isso. Que caracteriza a catarata. Catarata, tá? Então, a luz, ela precisa passar e ela chega nessa porção laranja aqui do nosso modelo, que a gente chama de retina. E aí que a gente consegue enxergar. Então, a luz precisa passar tudo isso aqui e chegar até aqui na retina certinho para a gente poder enxergar. Tá? É isso que a gente faz. Falando em luz e enxergar, é verdade, doutor, que quando a gente força muito os olhos, por exemplo, no momento de leitura, no escuro, entre aspas, né? Por exemplo, uma luz mais baixa, isso pode comprometer a saúde dos olhos? Então, na verdade, isso daí tecnicamente não compromete os olhos, tá? O que acontece é que você tem mais desconforto, né? Você tentar ler um livro, uma revista, né, com baixa luminosidade, você acaba tendo mais desconforto, você acaba tendo que forçar mais, prestar mais atenção e com isso você acaba tendo alguns sintomas, tipo dor de cabeça, lacrimejamento. Mas tecnicamente para o olho não tem problema nenhum. Tipo, não pode danificar não vai danificar. Desencadear Não. algum problema? Não, isso não. É mais o cansaço da visão Isso, dele. é mais o cansaço mesmo. Tá? Em relação à alimentação? Bom, Doutor, a gente tem alimentos que são grandes aliados, por exemplo, do cérebro, grandes aliados do coração. A gente poderia pontuar aí alguns alimentos que são aliados da nossa visão? Mais famosa é a cenoura, né? Então, a cenoura... Por que a cenoura? Porque a cenoura é rica em vitamina A, em caroteno
Então, ela é rica em vitamina A. E a ausência de vitamina A causa doença ocular. Então, dois problemas, por exemplo. A falta de vitamina A pode dar olho seco, né? E a falta de vitamina A pode dar um outro problema que a gente chama de cegueira noturna. É a pessoa que tem muita dificuldade de enxergar quando a luz está pouca. É pouca luz, por exemplo, está em penumbra. dirigir à noite é... Dirigir à noite. É um sacrifício. Isso, exatamente. Então, ela tem essa cegueira noturna. E isso é falta de vitamina A. É muito raro hoje em dia, né? Porque hoje nós temos suplementação à vontade, não só de alimentos, mas suplementos, principalmente nas crianças. Através tá? de cápsulas. Isso, né? mas ainda em alguns países onde eles têm a deficiência na alimentação, você vê casos de olho seco, né, que a gente chama de xerose, e também de cegueira noturna. Ainda é comum. Então, para a saúde dos olhos, a gente poderia destacar no primeiro lugar ali a no cenoura, ranking, mas no geral... que é fonte de vitamina A. Exatamente. Todos os alimentos que são saudáveis para o organismo, todos os cuidados que você tem que ter com o organismo, acabam refletindo nos olhos também. Tá? Nosso Então, corpo é uma maquininha perfeita, né? é perfeita. E é interessante a gente ter essa oportunidade de aprender mais. Eu adoro quando a gente tem pauta aqui de saúde, especialmente sobre saúde em relação aos órgãos do nosso corpo, para a gente entender como cada órgão funciona. Exatamente. E entendendo, a gente aprende a cuidar de uma maneira mais eficiente. Exatamente. É global. O que você come não só vai afetar teu coração, o rim, sua pele, o teu cérebro, mas também os olhos. Ele entra junto no sistema todo aí. Durante a gestação, a mãe já consegue aí proteger e contribuir nesse desenvolvimento da visão do filho? Sim, eu acho que no caso da gestação, o que é importante é fazer o pré-natal, tá? Então a mãe, ela precisa fazer o pré-natal regularmente, conforme a orientação do médico obstetra, né? Evitar as doenças infecciosas. Uma doença, por exemplo, que pode causar muita alteração no bebê é a rubéola. Então, tem que tomar muito cuidado para não pegar nenhuma doença durante a gestação, que isso realmente pode acabar passando para o bebê e afetando o olho diretamente, né? A orientação nossa é essa, é fazer o pré-natal certinho, conforme a orientação do obstetra. Doutor Flávio, eu não sei se tem relação, mas eu gostaria de saber. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não consigo, já tentei, eu adoro ler, mas eu não consigo ler em movimento. Por exemplo, se eu estou no carro, no passageiro, vou fazer uma viagem longa, eu me formei, fiz a faculdade, a pós-graduação em Piracicaba, então eu ia de ônibus fretado e voltava. Mas assim, não conseguia estudar no ônibus, ler nada no ônibus, me dava tontura, um mal-estar. E muita gente também acontece isso. Tem relação com a questão da saúde dos olhos? E aí eu quero aproveitar e emendar uma outra pergunta. Muitas crianças hoje, às vezes os pais colocam, até para entreter a criança, numa viagem longa de carro, por exemplo, a criança está ali lendo um livrozinho, ou está assistindo no tablet, no celular, na televisãozinha ali, né, acoplada no banco de trás do carro, um desenho. Isso pode, de alguma maneira, fazer mal? Não, normalmente não faz mal. E isso é uma coisa muito pessoal. Eu também sou assim. Você também passa Eu também. mal? Eu não consigo ler nada em movimento. Começa a me nem dar no celular, sintomas nada. físicos, enjoo, Isso. embaçar a vista, isso desde Isso tem muito muito a ver, ele não tem muito a ver com a visão, ele tem muito a ver com o seu equilíbrio, tá? E como você tem que realmente, o olho ele vai se adaptando conforme a sua cabeça vai se movimentando. Como você fixa seu olhar quando você está realizando uma leitura, né? Então isso daí pode acabar fazendo com que você tenha esses sintomas. Né? Mas isso é muito pessoal. Tem gente que consegue... Mas não é problema, não é uma doença. Não é uma doença. Tem gente que consegue e tem gente que realmente... Eu sou um deles. Eu também sou que nem você. Eu não consigo. Eu também não, doutor. Eu também não consigo. Mas conheço muita gente que consegue. Tanto que muitos colegas, na época de faculdade, iam lendo livros, apostilas. Isso. E eu não conseguia nem completar a primeira página. Agora, em relação às crianças no carro, também não tem problema. Se a criança não passa mal, a princípio também não vai prejudicar a visão diretamente. Né? O fato de ler, assistir o DVD dentro do carro também não vai afetar diretamente, não. Perfeito. Tá? Tem uma pergunta interessante aqui de uma mãe. Ela diz que a criança adora usar esses óculos. Eu acho que é de camelô, né? Esses informais, né? As barraquinhas vendem esses óculos de sol colorido. Tati, ela tem vários, adora brincar com as bonecas. Isso pode fazer mal? Então, o óculos, assim, eu vou ser bem sincero. A princípio, não. Tá? Não tem problema em relação, de novo, a prejudicar a visão. O que a pessoa pode ter um pouco de desconforto. O que acontece com alguns tipos de óculos que são vendidos por aí é que os óculos, a qualidade da lente não é boa.
Tá? E uma coisa interessante aí, tá fazendo um gancho, o óculos, ele precisa ter proteção ultravioleta, porque o olho, ele tem as mesmas células da pele. Então, os mesmos problemas de pele, por exemplo, câncer de pele, a gente pode ter no olho também. Por isso que todo mundo, principalmente oftalmologistas, recomendam que seja comprado um óculos, né, com uma lente confiável, Exatamente. em óticas especializadas. Exatamente, exatamente. Que quando você compra ali em qualquer lugar, sem uma certificação, sem uma garantia, essa lente não vai proteger o olho. Isso. E às vezes as pessoas não conseguem entender por quê. Ah, Tati, mas é muito mais barato, vou comprar ali aquele óculos, exatamente. né? O Vou problema pagar ali é a R$5. qualidade da lente. É que essa lente muito barata Exatamente. não vai ter essa proteção. Não vai ter a proteção, por exemplo. É um dos fatores. Né? E pode dar distorção de imagem, e aí você não se sente tão bem, você tem um pouco de dor de cabeça. Então, é mais por isso que a gente recomenda que realmente comprem óculos em locais de confiança. Tá? Perfeito. Adorei nossa entrevista, doutor. Para a gente finalizar, alguma informação que a gente não tenha comentado, doutor, que o senhor acha importante Não, a gente eu acho assim, pontuar? eu acho que é importante a visita com o oftalmologista. Pelo né? menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano. Como eu disse, a oftalmologia, nós temos doenças oculares que são absolutamente assintomáticas. Você não sente absolutamente nada e elas são detectadas na consulta de rotina do consultório. Tá? Então, o que a gente recomenda, eu falo, como você leva a criança no pediatra, leva a criança no dentista, vamos levar para o oftalmologista também. Tá? E é basicamente isso. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Por todas as Eu que contribuições agradeço. dadas ao nosso programa hoje. Espero revê-lo numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Aprendemos muita coisa, né? Que a gente possa colocar em prática agora, né? Pois é. Todas essas orientações. E a vitamina, diretora, o pessoal no call center está ligando alguns telespectadores pedindo para você reforçar os alimentos. A cenoura é um exemplo, porque ela é rica em vitamina A. Para a saúde dos olhos, a vitamina A, então você pode aí procurar alimentos ricos em vitamina A, que você vai estar aí, com certeza, colaborando com a saúde dos seus olhos, da sua visão. Obrigada, viu, doutor? Obrigado.